Eu acho que a arte sempre me levou para um outro universo. Para um outro universo. Desde pequeno eu sentia isso, ninguém acreditava, mas eu já sabia. Eu estava pensando, né? O que eu tenho para falar e compartilhar aqui hoje, né? Não sou médico, não sou cientista, não inventei a cura para nada, né? Nem formado eu sou, né? Mas talvez o tipo de trabalho que eu faça, o tipo de arte que eu faça, ela mora num lugar que não existe em lugar nenhum, é só uma ilusão, né? O meu nome é Pedro Conte, eu sou diretor de animação, né? E tem essa história aqui que eu falo, geralmente, quando eu falo que eu trabalho com animação, as pessoas me perguntam, você trabalha em buffet infantil? Toda vez, eu acho da hora, eu acho divertido. Eu faço filme de animação. Eu sou nascido e criado no bairro do Jaçanã, que é a periferia de São Paulo, faz divisa com Guarulhos, né? E a escola, para mim, sempre foi um problema, sempre tive muita dificuldade, né? Então, era uma coisa que mexia demais, você crescendo e não conseguir corresponder às expectativas, né? E eu tinha outros interesses, né? Mas quem que entendia, né? Os meus pais, eles separaram, eu era recém-nascido, devia ter 1, 2 anos, né? E minha mãe segurava as pontas lá de casa, então ela trabalhava, saía bem cedo de casa, voltava aquela história padrão brasileira, né? E o meu pai, embora tenha sido bastante ausente, né, na minha vida, teve uma coisa que ele fez que foi massa, né? Então, ele teve várias profissões na vida dele, e anos 90, no Brasil, sem trabalho, né, a galera descia para o Paraguai e voltava com a sacola cheia de muamba para vender, né? E foi assim que eu cresci, tendo um computador em casa. E isso foi um bagulho que mexeu demais comigo, foi uma experiência muito boa, né? E teve uma história engraçada, que eu, terminando o colégio, não tinha nenhuma perspectiva do que eu queria fazer, porque nada me interessava. E teve uma vez que eu estava andando no centro de São Paulo, e um camelô estava tentando me vender software pirata, né? A gente nunca sabe quando uma pessoa pode mudar as nossas vidas, né? E aquele dia o camelô mudou completamente meu futuro, né? Ele me mostrou um software, ele falou de um software chamado Maya, e disse que com aquele software fizeram o filme do Shrek com ele, né? Puta, aquilo explodiu minha mente. Falou, puta, animação. Cara, eu sempre amei animação, é isso, né? E é engraçado, né? Porque quando você cresce, você assiste animação, você não acha que tem alguém que faz animação. É Deus. Deus mandou para a televisão, tá lá, entendeu? E aí, a hora que esse cara fez essa ponte para mim, de tipo, pô, eu posso ter um software que eu faça animação em casa, esse foi meio que eu acho que foi o maior gatilho assim, que me deu para eu começar a estudar, né? E aí, isso foi 17 anos atrás, 2005. E, assim, eu comecei a estudar assim, com um pouco a internet, ali, com primórdios da internet. Ali, e eu comecei a estudar um pouco ali pela internet, fui fazendo uma coisinha, outra ali, e engraçado que o conhecimento, eles estavam nos grandes estúdios, né? Estados Unidos, Canadá e Europa. E eu estava na periferia de São Paulo, querendo fazer animação. Né? Mas é engraçado, né? Você lembra que eu disse que a arte sempre me levou para um outro universo? E eu comecei a fazer as coisas, comecei a estudar por conta própria. Daí eu consegui um estágio, desse estágio eu já fui para um outro universo. Eu me mudei para o Rio de Janeiro para trabalhar num estúdio de animação. Né? E desses lugares que você vai frequentando e desbravando, você começa a encontrar essas pessoas que também te levantam e te dão força, né? Um cara autodidata ali, como é que você vai ter esse conhecimento, né? E eu, quanto mais eu me esforçava, mais eu produzia, mais as coisas também iam clareando na minha mente, né? E aí, de repente, o pessoal começou a me chamar para dar um workshop. Oh, vem aí dar um workshop dessas coisas que você faz aí. Ninguém sabia direito fazer, né, animação. Então, quem fazia uma coisa ali que já era massa, já estava todo mundo tentando aprender. Né? E aí, de repente, a galera começou a me chamar para fazer isso fora do Brasil. Eu nem falava inglês, mano. Isso tem uma coisa meio mágica que eu falo da animação, de ser esse campo da ilusão, que meio que é meio mágico. Assim, você consegue se conectar com o mundo inteiro, né, através dessa arte. E eu comecei a viajar, viajei bastante, assim,
diversos países, e um desses eventos que eu estava participando, né, era um evento que eu estava lá falando, né, do trabalho que eu estava fazendo, e também estava a Disney, tá ligado? Tipo, e aí o pessoal viu o que eu fazia e eu recebi um convite para trabalhar na Disney, né? Então, em 2016 eu me mudei para Los Angeles, né? Isso de uma forma resumida, né? Tem uma curva toda aí, né? Mas eu me mudei para Los Angeles, nos Estados Unidos, e trabalhei num filme chamado Moana, né? Então, obrigado. E, né, a realização de um sonho, né? Você finalmente ter acesso a como se faz de verdade a animação. E é engraçado, né? Porque você chega nesse lugar, né? Eu nem falava inglês direito, né? Me arrastava, porque 10 anos que eu já estava viajando, fazendo as coisas, né? Conseguia me virar. Mas aí você conhecia a galera, assim, pá, o maluco estudou em Harvard. Você fala, eita, pô. A outra maluco estudou na MIT, sabe? Aí outro cara estudou na Cal Arts. Aí os caras viravam para mim e falaram, você é formado onde, mano? Tá ligado? E aí, é engraçado, né, como a arte tem esse poder de... Né, eu sinto que a arte, para mim, foi um túnel. Né? A minha vida antes da arte, né? E depois da arte florescer, eu consegui ir para esse outro universo. Mas aí, chegando lá, né, vivenciando, com o passar dia após dia, mês após mês, eu percebi que também esse túnel virou um abismo gigantesco. Porque eu passei a ver a oportunidade que as pessoas tiveram, que eu não tive, ou que outras pessoas do Brasil, ou de realidades parecidas com as minhas, também não tiveram. E aí você passa a estar nesses lugares, mas você passa a não se sentir parte também, porque é um planeta muito diferente, velho. Muito, muito diferente. Né? E aí, depois de um tempo, eu já comecei, putz, massa, que está aqui, é uma experiência que eu sempre quis ter, mas eu sinto que talvez esse não seja meu caminho, né? E aí eu falei, putz, vou voltar para o Brasil, terminei o filme, foi massa, puta experiência animal, fui numas festas absurdas lá. Cara, surreal, velho. E aí voltei para o Brasil e foi uma fase legal, porque, tipo, se não é isso, o que que é, né? Você fica pensando, se não é isso, o que que é? E aí, enfim, minha esposa ficou grávida, né? Eu tive um filho, tinha acabado de ter um filho, um período genial. E aí o que aconteceu? O meu pai foi internado e foi para a UTI ao mesmo tempo que meu filho nasceu, né? E aí ele ficou 3 meses na UTI e eu ficava assim, né? Ninando o bebê e ninando o velho lá. E aí meu pai saiu do hospital. E aí eu estava dirigindo ele um dia e ele teve uma parada cardíaca comigo no carro, assim, tá ligado? E aí, mas você passa a olhar a vida também por uma outra ótica, sabe? Você passa a entender a sua jornada, você fala, cara, eu virei pai ao mesmo tempo que eu perdi pai, e eu virei pai sem saber exatamente o que é ser pai, né? E eu tenho um trabalho que eu achei que eu queria saber o que eu queria fazer, mas agora eu não sei. Então, a vida coloca algumas coisas na nossa frente que, às vezes, a gente não sabe como resolver, né? E acho que através... Né, eu tive crise de pânico, foi embaçado, né? Imagina, puta BO, né? E aí fui fazer terapia e fui tentar analisar também toda a minha vida, né? Tudo que isso aconteceu. E é engraçado, né? Como é forte, né, esse papel da arte, né? Dessa ilusão que a gente cria, que a gente pode criar até a nossa realidade, que ela parece impossível, mas com uma ilusão, a minha vida, eu passei a viver esse lugar mágico, né, que eu consegui habitar através da arte. Então, a arte sempre foi um lugar que me tirou do escuro ou que me possibilitou sonhar uma vida que, teoricamente, não era para eu viver, né? E 1 ano depois que rolou esse lance do meu pai, a gente entrou na pandemia. Então, todo aquele sentimento de medo, de tensão, de passar por isso de novo, estava muito vivo dentro de mim.
né? E aí começou a situação do Brasil de conflito, de um brigar com o outro, amiga briga com amigo, família com família. E eu tinha passado por aquilo ali, por aquela situação, eu só conseguia pensar, mano, vocês não estão entendendo, velho. A hora que alguém for, não importa nada disso, né? É sobre a vida que a gente está falando, né? E ninguém me perguntou, mas eu pensei, pô, talvez tenha alguma coisa especial para compartilhar aqui, né? Sobre esse ponto todo que a gente está vivendo. E foi aí que, num fim de semana, me veio essa imagem, né, desses dois personagens, da Dona Edi e do Dinho, né? E aí surgiu a ideia do curta Tamo Junto. E a animação é um trabalho que é coletivo, né? Então, assim, não tem como você fazer animação sozinho. Então, dessa ideia eu contei para minha esposa, que ela achou legal, e aí eu contei para um amigo, e contei para outro amigo, que contei para outra amiga, e essa galera, não, vamos aí. E aí foi chegando mais gente. Então, a gente conectou artistas do Brasil, do norte ao sul, e artistas do Brasil espalhados no mundo inteiro. A galera que faz os filmes que nós assistimos, também tudo trampou no meu curto. E aí depois foi chegando uma galera, precisava produzir a trilha. Pô, foi chegando uma galera que eu sou ultra fã para fazer a trilha, que é o pessoal da Loud. Aí depois chegou a Luciana Silveira para fazer a voz da Dona Edi. Aí depois chegou o Criolo para fazer a voz do Dinho. E aí depois entrou aí do Emicida no bagulho, e você fala, olha que isso, olha que absurdo, né? Então, dentro de tudo que a gente estava vivendo na situação da pandemia e do Brasil, né, você vê um facho de esperança, uma luz ali, né? E a minha experiência de Brasil sempre foi essa. Ela sempre foi coletiva, mano. A minha formação como pessoa, como artista, ela sempre foi coletiva. E o curta, né, ele serviu como aquela carta que a gente põe dentro de uma garrafa e arremessa no oceano, porque a gente não sabia, se desse alguma coisa errada comigo ou com qualquer um, alguém ainda poderia ver, né? E o curta, ele não fala sobre super-heróis com superpoderes, vivendo numa cidade gigantesca, né? Ele fala sobre a vida real, né? Ele retrata o bairro que eu nasci, retrata a periferia, retrata as pessoas comuns, né? Ele dá a luz às pessoas comuns. E isso é uma coisa que eu sentia falta dentro desse universo, que eu trabalho e também, né, consegui colocar as coisas do bairrinho, que é bairrista pra caramba, né? Botou lá a Dona Irã, Trenzinho das 11. Né? E é engraçado que, para fazer um curta, né, um curta desses custa milhões dentro de um estúdio de animação, né? E a gente financiou, né, e produziu de forma independente, sem os milhões, é claro. E a gente teve apoio de duas empresas, né, de processamento. Né? Para fazer um curta do Jaçanã, em São Paulo, sobre a pandemia no Brasil, a gente teve apoio de uma empresa da Bulgária e uma da Alemanha. É para você ver como a gente consegue ser mais valorizado fora do Brasil do que aqui dentro, né? E o Tamo Junto agora está começando a rodar o circuito de festivais, já foi selecionado em, acho que uns 12 festivais, né? Ontem recebeu 2 prêmios, né? Já tinha ganhado um outro prêmio. E agora eu estou indo para Portugal, num dos maiores eventos de animação, falar do Tamo Junto. E depois eu estou indo para Los Angeles, para os maiores eventos de animação também, falar do processo criativo do curta-metragem, né? Mas eu acho que de todas essas coisas assim que eu falei, de coisas legais que aconteceram com curta, de portas que abriram, eu acho que a parada que mais me tocou foi quando eu recebi essa imagem aqui, né? Chegou exatamente onde eu queria que chegasse. Agora o conhecimento é nosso, né? Agora a gente pode contar as nossas histórias. Então, vocês lembram quando eu disse que a arte sempre me levou para um outro universo? Hoje ela me trouxe aqui. Obrigado.